Existe um ponto na vida em que a pessoa percebe que a maioria das dores dela nunca veio de socos, nunca veio de evidências concretas, nunca saiu do mundo físico. A maior parte do que te destruiu foram frases curtas, olhares mal interpretados, silêncios carregados, rejeições subjetivas, mensagens não respondidas, pequenos desprezos, comentários ácidos, insinuações, ironias. Nada disso tinha peso real, mas pesou toneladas dentro de você. Isso te mostra uma constatação brutal. O mundo nunca precisou te tocar para te ferir, bastou você interpretar. E essa é a chave que Sêneca entrega como um punhal filosófico. Não é sobre endurecer o corpo, é sobre perceber que a dor emocional é autorizada por você sem perceber. Ninguém te feriu. Quem abriu a porta e convidou a dor para entrar foi você mesmo quando decidiu acreditar que aquilo era uma ameaça ao seu valor. Seu inimigo nunca foi a frase que você ouviu. Nunca foi o comentário maldoso, nunca foi a crítica. Seu inimigo foi a interpretação automática que você construiu. Você sentiu o impacto psicológico porque decidiu que aquilo dizia algo sobre você. Você se feriu porque acreditou que aquela opinião tinha alguma autoridade sobre sua identidade. Você doeu porque você se entregou à narrativa do outro. Se o outro diz algo e você concorda internamente, a dor já venceu. Sêneca sabia disso e por isso ele dizia que não era a ofensa que importa, mas sim o julgamento que fazemos dela. Pessoas se tornam frágeis quando assumem que o mundo tem o direito de definir quem elas são. Isso transforma cada experiência social em uma roleta russa emocional. Você fica refém do humor dos outros, da validação externa, da aprovação alheia. Você passa a viver na defensiva, com medo de desagradar, com medo de opinião, com receio do erro, pedindo permissão para existir. E quando você vive assim, qualquer ataque do mundo se torna fatal. Não porque o ataque é forte, mas porque você está fraco de dentro. Só que o estoicismo não é uma filosofia de defesa. O estoicismo é uma filosofia de autonomia perceptiva. O estoicismo te ensina a amputar a parte da experiência humana que causa sofrimento desnecessário, a interpretação precipitada. Não existe golpe se você não o reconhece como golpe. Não existe insulto se você não o converte em insulto. Não existe humilhação se você não adota o ponto de vista que cria essa sensação. O mundo é neutro até que você dê significado. Sêneca sabia disso quando ele dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A pergunta não é como se proteger do mundo. A pergunta é: por que você ainda dá ao mundo o direito de te definir? Não é sobre levantar barreiras, é sobre desmontar o mecanismo interno que transforma palavras em feridas. Não é sobre ficar mais duro. É sobre ficar mais centrado na sua própria narrativa. Você não precisa blindar o corpo se o inimigo não encontra mais onde ferir. A real virada acontece quando você percebe que toda dor emocional é, no fim das contas, uma escolha. Não consciente, não racional, mas uma escolha automática criada por crenças que você aceita sem questionar. A partir deste momento, o objetivo deste vídeo não é te ensinar a reagir melhor, é te mostrar que a reação é opcional. A reação é uma ferramenta que pode ser desinstalada. Quando você aprende isso, você se torna intocável, não porque ficou frio, mas porque transcendeu o jogo. O mundo continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, as provocações continuam existindo, mas você já não está mais jogando no mesmo tabuleiro, e isso muda tudo. Nós crescemos acreditando que o mundo nos atinge de fora para dentro. Acreditamos que são as atitudes das pessoas que nos machucam, que são as palavras ditas na nossa direção que nos cortam, que é a postura do outro que nos derruba. Esse é o mito mais persistente da dor humana.
o mito que coloca o poder do lado de fora. Quando você acredita que o ataque é externo, você automaticamente se torna vulnerável, porque qualquer um pode acionar essa dor sem o seu consentimento. E o mais irônico, você passa a viver em estado de alerta, procurando sinais de ataques que talvez nem existam. Só que Sêneca era clínico na forma de enxergar isso. Ele não aceitava o discurso comum das pessoas. Ele sabia que a maioria das feridas humanas nasce num lugar particular, dentro do próprio indivíduo. E a verdadeira violência que te destrói raramente vem da boca do outro. Ela nasce quando você interpreta que aquilo que o outro disse é uma ameaça ao seu valor. A arma não é a palavra. Arma é o significado que você atribui a ela. Dois seres humanos podem ouvir a mesma frase. Um se quebra, o outro apenas observa. Isso já mostra que a dor não está no evento. A dor está no significado. O ataque externo é uma história mal contada sobre psicologia humana. A verdade é que o mundo dispara estímulos neutros. O seu sistema nervoso interpreta esses estímulos e a sua mente cria a narrativa que transforma esses estímulos em dor. É por isso que existem pessoas que vivem ofendidas. Elas não estão sofrendo porque o mundo é cruel. Elas estão sofrendo porque acreditam que o mundo deve tratá-las de determinada forma. Elas sofrem pela expectativa rígida que constroem do lado de dentro. E quando o mundo não corresponde, elas doem. Não em função do mundo, mas em função da expectativa interna. Se você realmente quer se tornar alguém impossível de ferir, você precisa abandonar a ilusão de que seus sentimentos são causados pelo que acontece lá fora. Sêneca dizia que uma mente bem treinada não se incomoda com insultos, e não porque ela não sente nada, mas porque ela não atribui nenhum valor especial ao ataque. Ela percebe que o ataque só diz algo sobre quem o proferiu, nunca sobre quem o recebeu. E quando isso entra na carne, a vida muda. Não porque o mundo muda, mas porque a atribuição de poder muda de lugar. Existe uma frase silenciosa que Sêneca insinuava em seus textos, que poderia resumir esse tópico. O ataque externo acaba no instante em que você para de se identificar com ele. Se você deixa de se ver como o alvo, não existe mais tiro. Se você deixa de se ver como o objeto de avaliação, não existe mais julgamento que te destrua. Quando você entende que o mundo não está te avaliando o tempo todo, você se liberta do papel de réu emocional. Você percebe que as pessoas falam mais sobre elas mesmas do que sobre você. E se o ataque fala sobre quem o fez, por que você transformaria isso em verdade sobre quem você é? O mito do ataque externo mantém as pessoas frágeis porque mantém o foco no outro. O jogo muda quando o foco retorna para você. Não para você se culpar, mas para você recuperar sua autoridade sobre sua experiência interna. Quando você deixa de acreditar que o mundo te fere, você se torna o filtro. Você se torna o sistema imune psicológico. E como qualquer sistema imune, quanto mais forte ele é, menos a ameaça externa importa. O que importa é a capacidade interna de neutralizar. Quando você aprende a neutralizar, as pessoas até podem continuar tentando te atingir, mas você não sente, não porque você tem uma armadura, mas porque você desmontou o mecanismo que recebia o golpe. A mente humana não reage ao mundo como ele é, mas como ela prevê que o mundo é. O cérebro não é um registrador passivo. Ele é uma máquina de antecipação. Ele está o tempo inteiro tentando prever a próxima intenção, o próximo movimento, o próximo sentido. É exatamente por isso que somos tão sensíveis ao julgamento alheio, porque o cérebro interpreta cada palavra, cada gesto, cada expressão, como um dado para prever a conclusão final sobre quem nós somos. O cérebro não quer saber apenas o que a pessoa disse, ele quer saber o que aquilo significa sobre nós.
E essa leitura de significado é o mecanismo central que transforma qualquer evento em dor emocional. Nós não sentimos o insulto em si. Nós sentimos o significado que atribuímos ao insulto. Nós não sofremos porque alguém falou algo duro. Nós sofremos porque a nossa mente entendeu que aquela frase confirma um medo que já existia em silêncio dentro de nós. A ofensa só dói quando ela encaixa em uma ferida pré-existente. O insulto só perfura quando ele aciona uma insegurança que já estava ali, escondida no fundo, esperando alguém tocar. É por isso que quando alguém te ataca em um ponto que não te importa, você ri. Mas quando tocam em um ponto que você teme, você quebra. A maior parte da dor emocional não é gerada pela mensagem. É gerada pela interpretação automática que revela o que você sente sobre si mesmo. O mundo só consegue te ferir onde você já era frágil. O mundo só consegue te atingir onde você já se sentia insuficiente. Quem tem uma identidade sólida não se abala com opinião, porque opinião não muda a essência. Mas quem vive buscando validação externa, sofre, porque vive interpretando cada estímulo como um veredito sobre seu valor. Sêneca sabia que o sofrimento humano é construído no intervalo entre o estímulo e o significado. Quando o outro fala algo, esse é apenas o estímulo. Quando você interpreta aquilo como ataque, isso é o significado. E é nesse intervalo que está todo o poder. Você pode interpretar de outra forma, você pode recusar o significado, você pode quebrar a expectativa que dá sentido ao ataque. Quando você entende que a dor nasce da interpretação, você ganha liberdade. Porque interpretar é uma função interna, não depende do outro. Imagine agora alguém te insultando. A frase sai da boca do outro, atravessa o ar como vibração sonora, entra no seu ouvido e vai para o seu cérebro. Até esse momento, nada tem poder. Só quando o cérebro ativa sua leitura de significado é que surge a dor. O que isso mostra? Mostra que o insulto não é o que te machuca. O que te machuca é a interpretação automática que você aceita como verdade. O que te fere é a conclusão que você tira sobre quem você é. Não existe ninguém te perfurando. Existe você se perfurando usando a palavra do outro como gatilho. A maioria das pessoas não entende que elas podem desativar esse gatilho. Elas acham que é instintivo, impossível de controlar, inevitável. Isso é mentira. É treinável, é condicionável. O cérebro só interpreta automaticamente porque foi condicionado assim ao longo da vida. O que o estoicismo faz é quebrar esse condicionamento. Ele treina seu cérebro para recusar a atribuição automática de significado ofensivo. Ele te ensina que a frase do outro é apenas um ruído. Você é quem decide se esse ruído se torna sentença ou não. Quando você entende isso, a vida muda. Porque você percebe que tudo o que tentaram te ensinar sobre dor emocional estava invertido. Não é o mundo que precisa mudar, é a forma como você lê o mundo. Sêneca sabia que a mente é o único território onde a liberdade é absoluta. Nada entra nele sem a sua permissão. O que destrói é o que você autoriza a entrar. E o que entra se torna verdade apenas se você aceita como verdade. A partir do momento em que você entende que o insulto só dói, se encontra um significado para grudar, nasce o próximo nível do estoicismo. Quem controla a narrativa interna, controla o impacto emocional. Sêneca não ensinava você a se defender das palavras dos outros. Ele ensinava você a se defender de si mesmo. Você não precisa evitar críticas. Você precisa evitar que sua mente as adote como verdade. O ser humano vive dentro de uma narrativa. Não importa o que de fato aconteceu no mundo externo. O que importa é a história que você conta sobre o que aconteceu. Essa história pode te empurrar para o abismo ou pode te elevar para a liberdade. Se você constrói uma autonarrativa de fragilidade,
qualquer opinião se torna sentença. Se você constrói uma autonarrativa de força, opinião vira ruído. Quando você cria sua própria estrutura interna de interpretação, você neutraliza automaticamente todo ataque. Imagine alguém dizendo que você é incapaz. Se você possui uma narrativa interna frágil, isso ativa o medo de ser descoberto como insuficiente. A dor nasce ali. Por outro lado, se sua narrativa interna é "eu estou em crescimento, eu estou me desenvolvendo, eu estou longe do limite", essa mesma frase se torna irrelevante ou até engraçada. Você enxerga aquele ataque como a projeção da visão limitada do outro. A autonarrativa é o filtro que decide se a frase entra ou não entra. Sêneca sabia que a essência da liberdade humana está em assumir controle sobre o tribunal interno. Não é sobre esconder-se do mundo, é sobre não permitir que o mundo dite verdades dentro da sua cabeça. Alguém pode dizer o que quiser. Você tem o direito de não adotar isso como fato. Você tem o direito de descartar o que te destrói sem precisar se justificar. A força estoica não nasce do silêncio frio. Ela nasce da autonomia emocional. O outro tenta dizer quem você é. Você escolhe quem você é. Só existe dor emocional porque existe internalização automática. A autonarrativa bem construída é o firewall psicológico que impede que lixo externo seja instalado dentro da sua identidade. Enquanto você não tiver uma história interna coerente, forte e honesta sobre si mesmo, o mundo vai te invadir com facilidade. Você vai ser influenciado, abalado, moldado pela opinião pública. Agora, quando sua narrativa interna está definida, o mundo pode tentar atacar. Você até escuta. Mas você não absorve. A autonarrativa é uma engenharia. Ela não nasce espontaneamente, ela precisa ser construída. Esse é o ponto que quase ninguém fala. E é aqui que nasce a diferença entre alguém que vive se justificando e alguém que vive em paz. Aquele que não sabe quem é, precisa provar o próprio valor o tempo todo. Aquele que sabe quem é, não precisa provar nada. Ele age a partir de convicção, não de carência. Ele se posiciona com firmeza, não com medo. Ele não precisa vencer discussões. Ele só precisa manter sua verdade interna. Se você quer se tornar impossível de ferir, você precisa se tornar o autor da sua própria narrativa. Você precisa decidir quem você é antes que o mundo decida por você. Você precisa construir uma estrutura interna que não precise de aplausos para se sentir válida. E essa estrutura não é arrogância. Arrogância é grito. Segurança é silêncio. Arrogância é barulho para chamar atenção. Segurança é clareza sem esforço. Autonarrativa estoica é essa clareza. O próximo nível é operacionalizar isso como treinamento, não como conceito filosófico, mas como prática diária. Porque sem prática, tudo isso fica bonito, mas inútil. É aqui que a filosofia deixa de ser apenas uma ferramenta conceitual e se torna uma referência de autoridade viva. Sêneca não era um comentarista da vida. Ele era alguém que viveu no epicentro político de Roma, cercado de intrigas, inveja, poder, disputa e veneno social. Ele conheceu a malignidade do jogo humano por dentro, desde escravo até conselheiro do homem mais poderoso do planeta. E mesmo assim, ele não se permitia ser definido por nada disso. Ele tinha uma autonomia mental que nenhum senador, nenhum imperador, nenhum inimigo podia sequestrar. Não importa em que posição estivesse, ele se percebia como dono de sua própria mente. Sêneca sabia que o ser humano é mais perigoso para si mesmo do que qualquer inimigo externo. E é por isso que ele era implacável na forma como ensinava. A pior derrota é acreditar que o mundo pode ditar a sua experiência emocional. Para ele, a verdadeira liberdade não está na ausência de adversários,
mas na incapacidade deles de te quebrar. Não está em controlar o que as pessoas vão dizer, mas em se tornar incapaz de ser abalado pelo que elas dizem. Sêneca mostrava que o poder supremo é o domínio interno. Quem domina seu mundo interno tem um tipo de autoridade que ninguém pode revogar. E por que Sêneca alcançou essa imunidade? Porque ele parou de se ver como o protagonista emocional dos ataques alheios. Ele não se deixava interpretar como vítima da maldade humana. Ele observava a maldade humana como fenômeno. As pessoas lutam para ferir porque estão emocionalmente feridas. As pessoas atacam porque estão lutando contra as próprias dores. As pessoas humilham porque se sentem pequenas de dentro. Quando você enxerga isso, o jogo muda. O ataque deixa de ser pessoal. Você enxerga um humano tentando aliviar a própria angústia, não um monstro tentando destruir você. Sêneca nunca delegava autoridade sobre sua dignidade. Ele nunca esperava justiça emocional do mundo. Ele era a própria fonte da própria estabilidade. Ele não reagia ao insulto, ele avaliava o insulto. Ele dissecava a motivação interna do agressor e removia o poder interpretativo do evento. Isso o deixava livre. E não existe liberdade mais alta do que essa. Quando o mundo não consegue perturbar seu eixo, não importa o que aconteça ao redor. Essa é a autoridade suprema de que estou falando. A autoridade de governar a si mesmo. Essa soberania não é um estado emocional estático, é uma habilidade, é algo que se constrói e se fortalece a cada provocação que não te faz desmoronar, a cada insulto que não penetra, a cada tentativa alheia de te reduzir que não encontra apoio dentro de você. A autoridade de Sêneca é a prova de que não existe ser humano que possa dominar sua mente sem a sua colaboração. Se você não ceder sua interpretação, não há nada que o outro possa fazer para te ferir emocionalmente. A dor emocional só acontece onde você abandona a própria autoridade. Essa visão muda completamente a lógica de poder. Porque você percebe que quem é facilmente ferido não é fraco. Ele apenas terceirizou sua autodefinição. Ele colocou nas mãos alheias o direito de dizer o seu valor. Se você retoma essa autoridade, você se torna inatingível. E Sêneca se tornou inatingível décadas antes da modernidade inventar o conceito de inteligência emocional. Ele criou, na prática, um sistema de poder interior. E esse sistema se resumia em uma matemática simples. Ninguém pode controlar o significado dentro da sua mente além de você. O próximo passo é mostrar o clímax filosófico dessa jornada, a derrubada da ilusão final de que existe alguém capaz de te ferir. Este é o corte cirúrgico final, o golpe que desmonta a ilusão pela raiz. Você precisa encarar a verdade mais desconfortável do estoicismo. Ninguém nunca te feriu emocionalmente. Você foi quem se feriu usando a opinião dos outros como munição. Você foi o cúmplice do seu próprio sofrimento. Não existe ferida emocional sem sua colaboração. Isso não é sobre culpa, é sobre protagonismo. Porque se a dor é causada por você, então ela pode ser extinta por você. Se a dor é coautoria interna, você pode encerrar o contrato hoje. Essa é a virada. O externo apenas dispara o gatilho. A bala é sua. Sêneca sabia que essa conclusão era tão dura que muitas pessoas preferiam continuar acreditando na mentira confortável de que foram vítimas. Porque é mais fácil culpar o mundo do que assumir a responsabilidade pela própria interpretação. Dor dá prestígio emocional. Vitimismo dá identidade. Sofrer vira narrativa de autoimportância. Mas todo esse teatro interno tem um preço. A perda da soberania. Enquanto você acreditar que o mal vem de fora, você continua frágil. Enquanto você insistir em ser vítima, o mundo sempre terá poder sobre você. E quando você percebe que toda dor emocional nasce da sua interpretação,
você pode dissolver esse mito com a mesma lâmina usada por Sêneca. Não existem assassinos da sua identidade lá fora, apenas expectativas internas projetadas no mundo. O insulto do outro não é uma faca que perfura. É apenas um objeto jogado na sua direção. Ele só te corta se você segurar essa lâmina com a mão aberta. Quem te feriu foi a interpretação que você segurou, não a frase que ele jogou. Isso muda tudo, porque devolve o controle para a única pessoa que pode reescrever o significado: você. A partir desse ponto, o estoicismo deixa de ser filosofia e se torna engenharia mental. Você começa a perceber que pode amputar a ferida na fonte. Não existe ataque que te destrua quando você se recusa a usar aquilo como referência sobre o seu valor. Quando você decide que sua identidade é construída por você e não pelo mundo, você sai do jogo emocional comum. O mundo continua tentando provocar, mas você não responde mais da forma esperada. Você simplesmente não adota como verdade. Você observa sem incorporar. Você escuta sem internalizar. Você não se identifica com o ataque, e quando não há identificação, não há dor. Esse é o final do jogo. O mundo não tem mais como te atingir, porque o mundo não tem acesso ao seu espaço interno. A única entidade com permissão para te ferir emocionalmente sempre foi você. Quando você fecha essa permissão, não há mais canal. Quem entende profundamente esse ponto sente uma sensação que não tem substituto. Paz inabalável. Não paz obtida pela fuga, paz obtida pelo domínio. Quando você assume a autoconstrução do significado, tudo muda. O impacto do mundo vira escolha. E nada é mais poderoso do que isso. Estamos prontos para finalizar essa jornada de maneira definitiva, não como efeito dramático, mas como proclamação de autonomia. Chegamos ao ponto de declarar ao mundo e a si mesmo a independência emocional que Sêneca queria que você alcançasse. Este é o ponto em que a narrativa vira destino, onde tudo o que você aprendeu deixa de ser reflexão bonita e se torna código interno. A partir de agora, não existe mais a versão antiga de você. A versão antiga interpretava ataques como sentença. A versão antiga carregava o peso emocional do mundo. A versão antiga tinha medo de opinião, medo de julgamento, medo de ter a identidade exposta. A versão nova não precisa se proteger, porque já não existe nada vulnerável dentro dela. A versão nova é impossível de ferir porque não terceiriza significado. O objetivo maior do estoicismo nunca foi ser forte. Ser forte ainda pressupõe que o mundo tem poder. O objetivo maior sempre foi se tornar intocável. Não intocável porque se afastou do mundo. Intocável porque governa o próprio mundo interno. Quando você entende isso, você percebe que não precisa mais gastar energia tentando controlar o que os outros pensam. Você só precisa controlar o que você aceita como verdade. E isso é infinitamente mais eficiente, mais rápido, mais realista. É o único caminho que funciona no mundo real. O que as pessoas chamam de maturidade emocional, os estoicos chamavam de autogoverno. Você se torna adulto emocionalmente quando deixa de precisar que o mundo te valide. Você se torna livre quando deixa de buscar permissão para existir. Você se torna inteiro quando deixa de implorar por aprovação. É nesse instante que a vida muda de estado. É quando você finalmente percebe que a paz nunca foi algo que viria de fora. A paz sempre foi algo que você permite ou não permite surgir dentro de você. Agora você tem a ferramenta. Agora você tem a lente. Agora você sabe onde nasce a dor e onde ela termina. Agora você está preparado para viver como Sêneca queria que um ser humano vivesse, sereno no centro do caos.
lúcido em meio à provocação, absolutamente independente da interpretação que o mundo tenta impor. Você não precisa provar nada para ninguém. O mundo pode te observar, o mundo pode te medir, o mundo pode te julgar, mas ele não pode te definir. Essa é a declaração final de autonomia. O próximo capítulo da sua vida não é sobre ganhar discussões, é sobre não precisar mais discutir. O próximo capítulo da sua vida não é sobre calar os críticos, é sobre torná-los irrelevantes. O próximo capítulo não é sobre se sentir melhor do que os outros, é sobre não se sentir dependente de nenhum deles. A verdadeira superação não é ficar maior do que quem te atacou. A verdadeira superação é perceber que eles nunca tiveram esse poder. Sêneca sabia que apenas um tipo de ser humano é realmente livre, aquele que define seu próprio valor, aquele que decide quem ele é por conta própria, aquele que não transfere para ninguém a responsabilidade de determinar seu significado. Você pode viver assim a partir de agora. Diga apenas uma frase final para que isso se torne realidade no seu sistema interno. Eu recupero hoje o direito exclusivo de definir quem eu sou. Assim, toda ferida do passado se dissolve como fumaça, porque perde o mecanismo que a sustentava. O mundo continua igual, mas você aparece nele como outra entidade. E esse tipo de pessoa não pode ser ferida, porque a porta para a ferida foi trancada por dentro, onde mais ninguém tem acesso. Se você chegou até aqui, já entendeu onde o verdadeiro impacto acontece, dentro de você. Se esse vídeo acendeu um novo nível de consciência, declare sua posição agora. Comente resiliência aqui embaixo